Dois escorpiões juntos, caos ou conexão profunda? A resposta é os dois ao mesmo tempo. Escorpião é o signo mais incompreendido do zodíaco. Vai além dos clichês de intensidade e ciúme. É sobre transformação, morte e renascimento, sobre encarar os próprios demônios. Escorpião não tem medo do escuro, vive nele. Agora imagina dois desses se encontrando. Dois seres que enxergam através de máscaras, sentem tudo com intensidade e não fazem nada pela metade. Ou é tudo ou é nada, e quando são dois, isso se multiplica. É uma das combinações mais complexas e paradoxalmente mais compatíveis do zodíaco. Se você está nesse relacionamento, pensa em entrar ou só tem curiosidade, continue. O que vem a seguir pode fazer toda a diferença. O que une dois escorpiões começa pelos interesses. E nada aqui é superficial. Ambos são atraídos pelo que os outros evitam. Psicologia das sombras, mistérios, tabus, os porquês por trás dos porquês. Enquanto o resto do mundo está na festa, dois escorpiões estão num canto discutindo trauma geracional ou a natureza da morte, e adoram isso. Finalmente alguém que não os acha pesados demais. Quando um escorpião se interessa por algo, vira obsessão. Eles não aprendem sobre um assunto, mergulham, pesquisam, tornam-se especialistas. Dois juntos compartilhando uma obsessão, seja música, um projeto ou uma causa, vão até o fundo e além. O primeiro desafio aparece justamente aí. E se as obsessões não coincidirem? Escorpião é possessivo não só com pessoas, mas com tempo e atenção. Se um está absorto num projeto e o outro se sente negligenciado, o ressentimento cresce rápido. O que realmente funciona para essa dupla são interesses que envolvem transformação e poder. Um negócio vira império ou ruínas. Uma causa social vira luta implacável. Uma jornada espiritual vai aos lugares mais profundos e sombrios. O que não funciona é tentar manter tudo leve. Dois escorpiões precisam de profundidade e propósito, algo que justifique toda essa intensidade. Sem isso, o tédio chega rápido. Com isso, a conexão é inabalável. O campo minado do controle mútuo. Escorpião e controle são quase sinônimos, não por maldade, mas por medo de vulnerabilidade. Controlar é se proteger. Com dois escorpiões, são duas pessoas querendo estar no controle ao mesmo tempo, e ceder parece fraqueza. Mostrar fraqueza pro outro escorpião é mostrar o pescoço e esperar que não mordam. Essa dinâmica aparece de várias formas. A guerra fria do silêncio, a manipulação emocional onde cada um sabe exatamente onde apertar para doer, o uso da intimidade como jogo de poder. O que salva é que nenhum dos dois consegue enganar o outro. Eles reconhecem cada jogada porque fariam o mesmo. E aí o caminho se divide. Ou viram inimigos mortais, ou estabelecem respeito profundo. Quando a amizade existe entre dois escorpiões, é uma das mais leais do zodíaco. Porque ambos enxergam a armadura do outro, e sabem o que há por trás dela. Alguém profundamente sensível, que já foi ferido, que construiu muros enormes para se proteger. Eles respeitam isso porque é exatamente quem eles são. O controle saudável começa quando os dois decidem baixar as armas conscientemente. Escorpião não sabe confiar pela metade, é 0 ou 100. Mas essa confiança é frágil. Uma traição, e a guerra que se segue é nuclear, porque os dois conhecem os segredos mais profundos um do outro. A saída é transformar o eu contra você em nós contra o mundo. Quando dois escorpiões canalizam a necessidade de controle para desafios externos e objetivos compartilhados, se tornam uma força imparável. A dimensão kármica de dois escorpiões juntos. Regidos por Plutão, planeta da transformação, morte e renascimento, dois escorpiões se encontrando têm peso cósmico. Escorpião não acredita em coincidências, tudo tem propósito. Quando dois se cruzam, ambos sentem que há uma razão, algo a aprender ou construir juntos. A auspiciosidade dessa união está no potencial transformador. Eles se forçam mutuamente a encarar sombras e confrontar demônios que outros signos jamais alcançariam. Não é confortável, mas é profundamente transformador. A sorte aparece nos momentos cruciais. Quando um está no fundo, o outro tem força para puxar de volta. Quando ambos crescem juntos, chegam a alturas que não alcançariam sozinhos. É energia de fênix, ressurreição constante, sempre erguendo das cinzas mais forte. O detalhe importante:
Essa sorte vem através de crises. Escorpião não cresce na zona de conforto, cresce pela dor e pelo desafio. Beneficência mútua aqui não é nada caindo do céu, são dois guerreiros passando pelo inferno juntos e saindo forjados em aço. O universo favorece essa união quando ambos estão comprometidos com transformação real. Quem busca conforto e estabilidade vai se decepcionar. Quem aceita ser destruído e reconstruído encontra exatamente isso. E quando dois escorpiões alinham intenções, o poder de manifestação é assustador. Pacientes, estratégicos, implacáveis, praticamente invencíveis quando apontam na mesma direção. Sexo entre dois escorpiões. Escorpião é o signo do sexo, não romantizado, não superficial. É poder, vulnerabilidade e fusão total. A compatibilidade sexual dessa dupla é a mais intensa do zodíaco. Fogo e gasolina, obsessão mútua, intimidade que transcende o físico e entra no espiritual. Ambos levam o sexo a sério. É entrega total, exploração de limites, fusão completa. A química é instantânea, sentem um ao outro antes de se tocar. E quando se tocam, cada encontro é uma experiência à parte. O grande mas, essa intensidade pode virar arma. Recusa como punição, intimidade como manipulação. Ambos sabem o poder que tem sobre o outro nessa área, e escorpião ferido não tem escrúpulos em usar qualquer arma disponível. O desejo nunca morre. Mesmo após anos, mesmo após brigas terríveis, a atração permanece, às vezes intensificada pelos conflitos. Essa dinâmica de querer destruir e possuir ao mesmo tempo alimenta o fogo constantemente. O lado sombrio é o sexo virando a única forma de conexão. Quando a comunicação falha e a confiança balança, o sexo ainda funciona, e isso cria dependência tóxica. Ficam juntos porque é bom demais, mesmo quando o resto está destruído. A chave é usar essa conexão como ponte, não como substituto para outros tipos de intimidade. Quando o sexo é expressão de amor e confiança, não ferramenta de controle, ele se torna a âncora que sustenta tudo nos momentos de tempestade. Duas mentes que operam da mesma forma, profundas, estratégicas, em camadas. A persona externa controlada e misteriosa. Os mecanismos de defesa no meio. E no núcleo, toda a vulnerabilidade e necessidade de amor que jamais admitem ter. Cada um reconhece essas camadas no outro porque são idênticas às suas. Podem ficar na superfície, dois mistérios um pro outro, jogar jogos estratégicos, ou, com coragem, mergulhar no núcleo e se mostrar completamente. A amizade emocional genuína aqui é a mais profunda possível. Quando um está passando por algo difícil, o outro não precisa de explicação. Sente. Reconhece. Não existe aquela frustração de você não me entende, porque entende perfeitamente. A faca de dois gumes, quem entende completamente o outro sabe exatamente onde machucar. E escorpião ferido tende a querer destruir o que o feriu, mesmo que seja autodestrutivo, mesmo que seja mútuo. O potencial terapêutico é real. Dois escorpiões não têm medo de encarar sombras juntos, se convidam para isso. E quando oferecem apoio, é genuíno, não vão te abandonar no meio da escuridão. O risco é o ciclo vicioso de trauma mútuo. Machucar, curar, machucar de novo, viciante porque a dor e o alívio vêm da mesma fonte. Escorpião se sente mais vivo através da intensidade, seja prazer ou dor. Para funcionar, precisam criar zonas de segurança, espaços de honestidade total, sem jogos nem máscaras. Quando ambos se comprometem com isso, a intimidade psicológica que se forma é absoluta. Escorpião, na classificação védica, é Rakshasa, energia intensa, transformadora, ctúnica. Não é maldade, é poder bruto, não domesticado. Morte e renascimento, destruição do velho para a criação do novo. Próspera no escuro. Dois Rakshasas juntos é poder exponencial, ambos entendem que às vezes é preciso descer ao inferno para renascer. Nenhum aceita versões amenizadas da realidade. E ambos têm capacidade de crueldade cirúrgica, o que, quando virado um contra o outro, vira carnificina mútua. O lado positivo, nenhum tenta intimidar o outro. Ambos sabem que tem uma cobra venenosa na mão, e que a cobra sabe o mesmo. Ninguém aperta forte demais. A predisposição compartilhada é para intensidade total, amor, ódio,
paixão, silêncio. Nunca morno. Ou ilumina ou queima tudo. Ambos também entendem a necessidade de solidão como renovação, não rejeição. O risco maior é quando os dois estão na fase sombria ao mesmo tempo. Escorpião passa por ciclos constantes de morte e renascimento. Quando um está morrendo e o outro renascendo, há equilíbrio. Quando ambos estão morrendo, é escuridão consumindo escuridão. Para funcionar, sincronizar ciclos ou respeitar quando estão em fases diferentes, e ter propósitos individuais fora do relacionamento. Toda aquela intensidade rakshasa precisa de canal. Se o único canal é o casal, sobrecarrega e explode. Dois escorpiões não pensam em família, pensam em legado, em dinastia, em marca que dure gerações. A parentalidade escorpiana é intensa e absolutamente protetora. Fariam qualquer coisa pelos filhos, incluindo coisas moralmente questionáveis. Ninguém mexe com filho de escorpião sem consequências proporcionais. Crianças criadas nesse ambiente não têm conversas superficiais, crescem discutindo vida, morte, significado. Aprendem que emoções são poderosas, que vulnerabilidade é força, que verdade vale mais que conforto. O resultado costuma ser adultos emocionalmente inteligentes e resilientes, que não temem a escuridão porque aprenderam a navegar por ela. O risco, proteção que vira controle, amor que vira possessividade. Duas energias escorpianas focadas em criar filhos perfeitamente geram pressão imensa. Escorpião não conhece meio termo, é excelência ou fracasso. Essa família nunca estagna. Está sempre destruindo padrões antigos e construindo novos. As decisões, quantos filhos, onde criar, que valores transmitir, são tomadas com seriedade extrema e cumpridas com determinação que beira a obsessão. O ponto crítico: se o relacionamento não for sólido, filhos podem ser desastrosos. Dois escorpiões em guerra não calculam danos colaterais. As crianças viram vítimas, ou pior, armas na disputa pela lealdade de cada um. Se escolherem não ter filhos, o impulso não some, vai para negócios, causas, projetos, mentorias. O que move escorpião não é reprodução biológica, é criação de algo que dure além da própria vida. A condição para que funcione: ambos precisam trabalhar suas sombras antes de trazer crianças ao mundo. Dois escorpiões conscientes criam ambiente transformador. Dois inconscientes criam trauma. O temperamento escorpiano nasce de intensidade emocional profunda, frequentemente enraizada em padrões traumáticos que atravessam gerações. Traição, segredos, abuso de poder impressos no DNA energético. Dois escorpiões chegam ao relacionamento carregando o dobro desse peso: feridas profundas, defesas fortificadas, medo de vulnerabilidade disfarçado de força. O encontro dessas duas energias pode ir em duas direções: cura mútua ou retraumatização mútua. O risco é real. Escorpião não trabalhado tende a ciúmes patológicos, possessividade, vingança, manipulação psicológica. Dois fazendo isso simultaneamente é guerra que deixa cicatrizes permanentes. E o que torna essa guerra especialmente destrutiva: cada um conhece todos os segredos do outro, todas as vulnerabilidades, todos os medos mais fundos. Quando esse conhecimento vira arma, a devastação é total. Há também o risco de fusão de identidade. Escorpião pode se fundir tão completamente com o parceiro que perde o senso de si mesmo. Quando ambos fazem isso, deixam de existir como indivíduos, só existem como extensão um do outro. Se o relacionamento termina, é colapso de identidade dos dois. O potencial redentor existe, e é poderoso. Ninguém cura escorpião como outro escorpião. Porque o entendimento não é superficial, é visceral. Podem descer juntos aos lugares mais sombrios da psique e trazer um ao outro de volta. Mas isso exige trabalho interno real antes e durante. Sem ele, vão recriar os mesmos padrões traumáticos das gerações anteriores, e dois escorpiões reproduzindo trauma geram sofrimento exponencial. O temperamento tudo ou nada agrava tudo. Confiança total ou zero. Amor absoluto ou ódio absoluto. Essa rigidez cria problemas porque a vida raramente é preto e branco. Dois escorpiões comprometidos com consciência de suas tendências autodestrutivas têm poder raro, não só de se curar, mas de quebrar padrões que vinham se repetindo por gerações inteiras. Escorpião cria rituais com peso real, quase esotéricos.
Entende instintivamente que ações repetidas com intenção criam realidade. Quando dois fazem isso juntos, não é rotina, são pactos silenciosos, renovações de votos não ditos. Esses rituais podem assumir formas variadas, um caminho específico de reconexão após brigas, uma intimidade sexual que pertence só aos dois, um momento semanal de vulnerabilidade programada onde cada um compartilha o que está com medo de admitir. O que importa não é a forma, é a intenção e o compromisso absoluto com ela. O valor disso para a longevidade é estrutural. Escorpião precisa de intensidade, mas também precisa de âncoras. Rituais criam previsibilidade dentro do caos, e quando essa previsibilidade é construída conscientemente pelos dois, vira algo sagrado. Com o tempo, acumulam camadas de significado até se tornarem parte da identidade do casal. O risco, ritual que não evoluir vira prisão. Escorpião é transformação por natureza. Até os rituais precisam morrer e renascer quando cumpriram seu propósito. A rigidez aqui é inimiga. E o compromisso precisa ser genuíno. Escorpião sente a diferença entre presença real e cumprimento de obrigação. Tratar ritual como fardo é sentido como traição. A longevidade entre dois escorpiões não se mede em anos, mede-se em profundidade. 5 anos de conhecimento visceral um do outro valem mais do que 50 anos de superfície. Quando o escorpião se dedica a alguém, não é serviço, é devoção. Quase religiosa. Essa devoção tem formas concretas: proteção absoluta, lealdade que não cede mesmo quando o mundo inteiro está contra o outro, e, talvez o mais profundo, a capacidade de ver completamente o outro, incluindo sombras e demônios, e escolher ficar. Quando dois escorpiões oferecem isso mutuamente, o vínculo se torna praticamente inquebrantável. O risco é que devoção vire sacrifício que gera ressentimento. Escorpião pode entrar em martírdom silencioso, dando constantemente, guardando conta de cada entrega, esperando o reconhecimento que nunca verbaliza que precisa. Dois fazendo isso simultaneamente é bomba-relógio. O serviço saudável precisa ser consciente e recíproco. Dado porque se quer dar, não porque se espera retribuição. E verbalizado, Escorpião assume que o outro sente o que não foi dito, o que frequentemente cria mal-entendidos profundos. Há também o serviço através de desafio. Escorpião não deixa o parceiro se acomodar em padrões limitantes. Empurra, confronta, força crescimento. Dois fazendo isso mutuamente é evolução acelerada, e pode ser doloroso. O limite crítico é entre devoção e codependência. A diferença é sutil mas decisiva. Devoção consciente mantém identidade individual. Codependência a dissolve. Quando nenhum dos dois existe fora do relacionamento, qualquer ameaça à relação é colapso total de ambos. Escorpião naturalmente quer se fundir por completo. Resistir a isso, manter o eu dentro do nós, é um dos trabalhos mais difíceis e mais necessários para que a devoção não destrua o que construiu. Casamento para Escorpião não é celebração social, é pacto de alma. Quando dois chegam a esse ponto, já testaram um ao outro de 1000 formas. O casamento não é começo, é coroação de algo que já era profundo. A felicidade aqui depende de um fator central: compromisso com transformação contínua. Escorpião estagnado se entedia ou se destrói. Um casamento tratado como projeto de evolução mútua. Vamos morrer e renascer juntos múltiplas vezes ao longo das décadas. Tem chances reais. Um casamento sempre igual é morte lenta. A duração tende a ser ou muito longa ou muito curta. Ou ficam juntos até um dos dois morrer, ou separam violentamente cedo. Não há versão morna de longo prazo. Os casamentos que duram mantêm intensidade real, discussões de madrugada, paixão, desafio mútuo constante. Mas essa intensidade cobra preço. É exaustivo. Não há fase no automático, não há descanso genuíno. E às vezes um ou ambos querem paz, algo que dois escorpiões dificilmente criam juntos. O risco de longo prazo é o isolamento, dois construindo fortaleza contra o mundo, criando um universo próprio onde ninguém mais importa. Pode ser intimidade profunda. Pode ser dependência doentia. Frequentemente é os dois ao mesmo tempo. A felicidade aqui não é convencional. Não é conforto nem harmonia constante. É estar vivo intensamente, sentir tudo profundamente, ter alguém que vê o pior em você e fica. Turbulenta, mas real. Para durar, terapia regular, projetos compartilhados que canalizam a intensidade, espaço para a solidão, e renovação consciente do compromisso.
O casamento não se sustenta sozinho, precisa ser escolha ativa, repetida, sempre. A quebra de confiança entre dois escorpiões não é ferida comum, é ruptura permanente. Pode continuar junto, mas a inocência e a confiança total não voltam. Nunca. A traição vinda de outro escorpião é a pior possível. Vem de quem prometeu nunca trair, de quem sabia exatamente o quanto trair destruiria, de quem fez votos sagrados. É traição calculada, na visão de quem a recebe. A inimizade que se segue é guerra psicológica total. Cada um conhece todas as vulnerabilidades do outro, os segredos mais fundos, os medos mais profundos, os pontos exatos de colapso. Quando esse conhecimento vira arma, a destruição é cirúrgica e completa. Não é briga. É campanha de devastação, paciente e estratégica, que pode levar anos. O que torna tudo mais complexo. O ódio carrega a mesma intensidade que o amor teve. Muitas vezes é o mesmo sentimento, invertido. E parte de cada um ainda ama, ainda deseja, agora misturado com necessidade de destruir. Alguns relacionamentos nunca realmente terminam. Viram obsessão mútua tóxica, dança de amor-ódio que pode durar décadas. A competição pós-término, quem supera primeiro, quem é mais bem-sucedido, quem encontra parceiro melhor, é só outra forma de continuar envolvido. Em casos extremos, a destruição se estende para fora. Carreira, reputação, relacionamentos futuros do outro viram alvos. Escorpião ferido quer proporcionalidade, mas a proporção é multiplicada por 1000. Há um reconhecimento sombrio que persiste mesmo na inimizade. Você é o único que poderia realmente me destruir. É respeito pela capacidade destrutiva mútua. Alguns, com tempo e trabalho interno real, conseguem transformar isso em respeito à distância, reconhecer que foi devastador e transformador ao mesmo tempo. A maioria não chega lá completamente. A marca fica sempre. Dois escorpiões que se encontraram de verdade, seja em amor ou em guerra, não saem os mesmos. A transformação é irreversível, para melhor ou para pior. Escorpião, na astrologia ocidental, é o signo da morte e da transformação, não como metáfora, mas como realidade vivida. É a energia que desce ao submundo, enfrenta o que há de mais sombrio e volta diferente. Não melhor nem pior, transformado. Essa natureza não é performance. É estrutural. Superficialidade é fisicamente insuportável para Escorpião. Uma conversa sem profundidade, um relacionamento sem entrega total provocam algo próximo de sufocamento. Coloca dois assim no mesmo espaço. A primeira coisa que acontece é reconhecimento, não o gentil somos parecidos, mas o desconcertante de se olhar num espelho que mostra o que você esconde. Cada um vê no outro exatamente o que passou anos camuflando. Daí vem a predisposição para tudo ou nada. Dois escorpiões ou mergulham completamente e se transformam mutuamente de formas que nenhum outro signo alcançaria, ou se destroem com eficiência cirúrgica, usando o conhecimento íntimo um do outro como arsenal. O arquétipo não é o guerreiro nem o construtor. É o xamã, aquele que morre e renasce, que transforma veneno em remédio. Dois xamãs juntos podem realizar curas extraordinárias. Ou podem envenenar um ao outro com precisão que nenhum de fora conseguiria. O que determina o caminho não é o signo, é o nível de consciência de cada um sobre sua própria natureza. Dois escorpiões que conhecem seus padrões destrutivos, alquimia. Dois agindo por instinto não examinado, catástrofe. O amor entre dois escorpiões raramente existe de um lado só. Ou ambos sentem ou nenhum sente, a intensidade não comporta desequilíbrio por muito tempo. Ou os dois se alinham ou a relação morre. Quando é mútuo e equilibrado, é uma das experiências mais poderosas possíveis. É amor que consome, que transforma, que redefine o que cada um achava que sabia sobre intimidade. Reconhecimento de ter encontrado o igual, o espelho, no sentido mais literal. Esse amor se manifesta como conhecimento total. Pensamentos sentidos antes de serem ditos. Emoções do outro vividas como próprias. Comunicação que dispensa palavras. E como proteção feroz, nós contra o mundo levado ao limite, com uma fortaleza interna onde a vulnerabilidade finalmente é segura. Se manifesta também como transformação mútua. Não se amam e pronto, se forçam a crescer, a encarar sombras, a evoluir.
É amor que não tolera a estagnação. Que diz, eu te amo demais para te deixar ser versão medíocre de você mesmo. Mesmo quando o vínculo romântico termina, algo permanece. Não amizade no sentido convencional, algo mais. Almas ligadas que ainda se sentem mesmo separadas. Pode ser reconfortante, nunca estão realmente sozinhos. Pode ser assustador, nunca estão realmente livres. O amor aqui também é testado constantemente, não por desconfiança, mas porque Escorpião precisa confirmar que é real, precisa ver se o outro fica. Isso pode ser exaustivo. Quantas vezes vou ter que provar? A resposta honesta, sempre. A necessidade de confirmação não passa, é estrutural. E pode ser sacrificial até o limite. Eu morreria por você não é hipérbole. É devoção absoluta, linda e sufocante ao mesmo tempo. O paradoxo central, Escorpião concebe o amor verdadeiro como incondicional, sem fronteiras. Mas na prática, todos têm limites. E descobrir que até o amor absoluto tem fronteiras pode ser devastador, especialmente para quem construiu a própria identidade em torno da ideia de entrega total. Dois escorpiões juntos. Funciona? A resposta é paradoxal, muito escorpiana. Sim e não, simultaneamente. Funciona se ambos estiverem comprometidos com o trabalho interno real. Se reconhecerem suas tendências destrutivas e escolherem conscientemente não agir nelas. Se canalizarem a intensidade para construir ao invés de destruir. Não funciona se estiverem em lugares diferentes de maturidade emocional. Se um estiver trabalhado e o outro ainda operando das feridas. Amor intenso não é suficiente sem consciência. A verdade crua. Essa é uma das combinações mais difíceis do zodíaco, não por falta de compatibilidade, mas por excesso. Intensidade ao quadrado. Dois buracos negros orbitando um ao outro, ou se fundem em algo mais poderoso ou se destroem mutuamente. Muitos relacionamentos escorpião-escorpião não duram. Não por falta de amor, mas porque a intensidade é insustentável sem trabalho diário. Comunicação brutal, honestidade absoluta, vulnerabilidade constante. É como viver dentro de um vulcão, lindo, poderoso, mas eventualmente queima. Os que conseguem têm algo que a maioria nunca vai experimentar. Intimidade absoluta. Amor testado em fogo. Parceria inquebrantável porque já sobreviveu a tudo que poderia quebrá-la. É alquimia, chumbo em ouro, mas o processo exige fogo, pressão, destruição antes da criação. Morte e renascimento constantes. Não é para a maioria. Mas se você encontrou um escorpião que realmente te vê e está disposto a fazer essa jornada, pode valer. O que constroem juntos vai marcar ambos para sempre. Quando dois abismos se encontram, ou um engole o outro, ou criam profundidade que alcança o infinito.